Toda honra e toda glória pertence ao nosso Deus. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória. E essa noite é uma noite inspiradora. Nós já sentimos a doce e real presença do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Ele habita, Ele está presente entre os louvores. E nós já sentimos essa conexão espiritual, ela é nítida, ela é real aqui neste lugar. Amém? Queridos, eu estou muitíssimo agradecido a Deus por esta oportunidade que Ele me concede estar aqui, a esta igreja. Estive há muitos anos atrás. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Giovanni Galdino, é um amigo de muitos anos. Louvo a Deus pela igreja que Deus colocou em suas mãos. Que Deus continue abençoando abundantemente esse ministério, esta grande obra aqui no Goiás. Eu louvo a Deus pela vida do Felipe, pastor Felipe. Deus continue te abençoando abundantemente, seu ministério, e que os teus sonhos, os teus planos sejam concretizados em Deus e para Deus, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe poderosamente todos os irmãos que estão presentes, os obreiros, nobres companheiros. Que Deus os abençoe abundantemente. Amém? Eu acho que eu estou vendo alguém aqui que eu conheço há um bom tempo. Acho que é o Oséias. Deus te abençoe poderosamente. Queridos, ainda de pé, abra as vossas Bíblias. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 64, versículo de número 4. Esta palavra veio ao meu coração esta noite. Eu quero compartilhar com a igreja. Isaías, capítulo de número 64, verso de número 4. Vamos ler? Todos encontraram? Aqui no telão. Leiamos. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Vamos ler mais uma vez, por gentileza. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, Deus seja louvado. Toma os vossos assentos, por favor. Eu tenho alguns minutos para trazer-lhes a palavra que Deus sossegou no meu coração. Agora à tarde, essa palavra ela veio com muita evidência, com muita clareza. E eu percebi que Deus tem algo específico e de forma também coletiva para todos nós aqui esta noite. Amém? Queridos e meus amados irmãos, esse texto bíblico, ele traz algumas revelações acerca de Deus como um Deus que está em movimento. O texto, ele explica, ele revela, ele mostra que Deus trabalha para aquele que nele espera. Percebam que o profeta Isaías, ele está trazendo uma revelação que o nosso Deus, o seu Deus, ele está em movimento. Deus é um Deus que se movimenta. Por mais que ele seja um Deus onisciente, onipresente e onipotente, que forma a sua composição como um Deus absoluto e soberano. Mas dentro de toda essa conjuntura, o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, está aqui neste lugar em movimento.
ele está se movimentando sobre este lugar. O profeta Isaías foi um dos profetas que mais profetizou acerca da soberania de Deus. Isaías, ele teve várias revelações próprias, revelações que define, que traz uma clareza ampla a respeito de Deus como um ser absolutamente eterno. E nesse texto aqui, Isaías, ele fala exatamente dizendo que desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com os ouvidos não se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Percebam que Isaías, ele está afirmando com muita clareza que Deus, ele trabalha. Mas o texto bíblico, ele traz uma revelação mais ampla, que esse Deus que trabalha, ele tem um povo que ele se movimenta sobre ele e nele. Por isso que o texto está dizendo que ele trabalha, aleluia, para aquele que nele espera. Quantos acreditam nisto aqui? Levanta a mão. Levanta a mão e diga: eu creio que o Deus que eu sirvo é um Deus que está em movimento. Isaías, ele fala exatamente sobre isto, que esse Deus que nós servimos, ele está em movimento. Ainda que seja um Deus soberano. Soberania é uma junção de poder e autoridade e majestade. Nada acontece no universo da vida se que Deus esteja dentro dessa conjuntura, dessa revelação. Ou seja, tudo que está acontecendo na sua vida, Deus está no controle, porque Ele é Deus. Ele está se movimentando sobre a tua vida. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 43, no verso 13, ele diz que operando Deus, quem impedirá? Isto significa que Ele opera, que Ele está em movimento, operando aqui essa noite. Eu venho aqui como profeta lhe dizer que Ele está em movimento, operando na sua vida, operando na tua casa, operando na tua família, operando na tua empresa, operando na sua vida de uma forma extraordinária, porque operando Deus, quem impedirá? Aleluia! E o profeta Isaías, ele vem falando que este Deus soberano, ele está em movimento. Como um Deus que está em movimento nas vidas do seu povo, na vida do seu povo, nas vidas dos seus filhos. Olha aqui para mim, os seus planos não podem ser frustrados. Não pode ser frustrados os planos de Deus, porque Ele é um Deus soberano. Jó no capítulo 42, no versículo 2, Jó reconhece esse ato da soberania de Deus, e ele diz: os teus planos não podem ser frustrados. Bem sei que tu pode, e os teus planos não podem ser frustrados. Olha aqui para mim, aleluia. Os planos de Deus na sua vida não podem ser frustrados. Não há espírito demoníaco, não há força maléfica que tem o poder de frustrar os planos de Deus na sua vida. Olha aqui para mim, pode o inferno inteiro se levantar contra ti, pode todos os demônios se levantarem contra ti, mas não prevalecerão, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Diga para o seu irmão: Deus que você serve, Ele está em movimento, e os planos dEle não pode ser frustrado. Fique tranquilo. Eu não sei o que você está passando na vida.
Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. A adversidade que você está passando. Olha aqui para mim nos meus olhos. Tudo isso não passa de um plano de Deus. Tudo isso não passa de um projeto de Deus. E os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Guarda isso no seu coração. Por que que não podem? Eles não podem ser frustrados. Porque há um Deus em movimento, pelejando, trabalhando por ti. Ele está trabalhando por ti. E o profeta, ele está dizendo que Deus, ele trabalha para aqueles que nele esperam. Se você espera em Deus, você tem um Deus trabalhando por você. Olha aqui para mim, você tem um Deus pelejando por você. Há um Deus que está lutando por você, lutando as tuas guerras, pelejando as tuas pelejas, porque a Bíblia diz que ele é varão de guerra, ele peleja por ti, ele trabalha por você. Aleluia, aleluia. Isaías, ele fala ainda que este Deus que peleja por nós, esse Deus que trabalha em nosso favor, esse Deus que trabalha para aquele que nele espera, ele habita na eternidade, cujo nome é santo, e habita no santo lugar, mas também habita com os contritos e abatidos de espírito. O Deus que está lá em cima é o Deus que habita em você. Ele habita na eternidade, mas ele habita em você. Há o Espírito Santo trabalhando por você, trabalhando na sua vida, porque o Espírito, ele habita em você. Então fique tranquilo, porque você tem um Deus que não está estagnado, que não está paralisado, enclausulado. Você tem um Deus que está em movimento pela sua vida. Ei, deixa eu te dizer, os planos de Deus na sua vida continuam de pé. O projeto continua de pé. O que ele te prometeu continua de pé. A promessa continua de pé. Talvez você ache que está paralisado. Ei, não está paralisado. Há um céu em movimento em teu favor. Há um céu que está pelejando por ti. Há um céu trabalhando pela tua vida. Aleluia. Ele peleja por aqueles que ele ama. Ele trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. Esse é o Deus que você serve. Que o salmista no Salmo 93, no versículo 1, diz que ele está vestido de majestade. É um Deus que está vestido de realeza. Esse é o seu Deus que trabalha por você. Esse é o seu Deus que trabalha para aquele que nele espera. Olha aí para mim, espera. Tenha calma. Tenha paciência. Há um Deus trabalhando por você. Lá no oculto, lá no recôndito, de uma forma invisível, há um Deus que não te esqueceu. Há um Deus que não deletou o teu nome da agenda dele. Há um Deus que está de olho em você. O que ele te prometeu pode passar os céus e a terra, mas a palavra permanece para sempre. Ele vai lutar para cumprir as suas promessas, porque ele trabalha. Aleluia. Ele trabalha. Olhe para mim aqui como um Deus soberano. Ele opera em favor do seu povo. Talvez você está fragmentado, desajustado, desalinhado. Perdeu a sensibilidade de crer.
na promessa de Deus que Ele te fez. É hora de você desarmar esta noite. Desarma teu orgulho. Desarma a tua concepção humana. Mergulhe no processo da espera. O Deus que permite você esperar é um Deus que não te esqueceu. O ato de esperar corresponde a um Deus que está em ação em teu favor. Portanto, espera. Porque vai chegar o que Ele te prometeu. Porque operando Ele, quem impedirá? Não há ninguém que vai impedir a ação de Deus em teu favor. Ele vai providenciar todos os recursos e condições para cumprir a promessa e suprir as necessidades dos seus filhos. Jesus disse: nós que somos maus, sabemos dar boa dádiva aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celeste. Ele te prometeu. Ele vai usar todos os recursos necessários. Todas as condições. Mas a promessa vai se cumprir. Porque foi Ele que te fez. E Ele é Deus. E Ele não nega bem algum àquele que pede, que busca. Jesus disse: aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abre-se-vos-á. A tua sensibilidade em crer corresponde a um Deus que está em movimento em teu favor. E essa noite eu venho lhe dizer que Ele está trabalhando por você. Na tua jornada, na tua caminhada, Ele está pelejando pelo seu povo. Quando Moisés atravessou o Mar Vermelho, Moisés reconheceu isso em um cântico. Ele diz: o Senhor é varão de guerra. O Senhor é varão de guerra. Deus peleja pelo justo. Deus peleja por aqueles que esperam nele. Espera. 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 Não te desespere. Espera. Não entra no jogo do diabo. Espera. Satanás quer desestabilizar a tua fé, a tua convicção. Mas espera. Espera porque Deus está pelejando por você. Espera porque Ele está trabalhando. Você tem um Deus que é soberano trabalhando por você. Logo, você não é qualquer coisa. Espera nele. É só esperar porque Ele está trabalhando. E Deus, Ele é tão extraordinário, tão magnífico, tão poderoso que Ele compartilha conosco como um pai os seus propósitos e os seus desígnios. A Bíblia diz que quando Deus deu a ordem para Moisés, Moisés vai ao Egito tirar o meu povo. Moisés recebeu a palavra de ordem e foi ao Egito. O povo saiu do Egito debaixo de uma promessa de chegar na terra prometida, usufruir de tudo que Deus havia dito a um homem chamado Abraão: a terra manava leite e mel. Há uma promessa de Deus e Deus não esquece. Diga para o seu irmão: o que Deus te prometeu, Ele não esqueceu. Filipe, o que Deus te prometeu, Ele não esqueceu. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando nos bastidores por aquela promessa. Ele deu uma missão a Moisés: vai ao Egito. Moisés recebeu esta missão com uma promessa. Ele tira o povo do Egito debaixo de uma promessa. Só que Deus, olhe para mim aqui, Deus sabe o que está fazendo. Não te desespere, vou repetir, não te desespere, espera. Deus não levou o povo pela terra dos filisteus.
era o caminho mais curto, mais rápido. Êxodo capítulo 13, verso 17, 18. Deus mudou a rota. Ao invés de levar o povo pela terra dos filisteus, Deus levou o povo pelo deserto. Porque Ele sabe o que está fazendo. Olha aqui para mim. Se Deus mudar a rota, Ele sabe o que está fazendo. Ele muda a rota, mas não muda o propósito. Ele muda a rota, mas não muda o destino. Ele muda a rota, mas não muda a promessa. Ele pode mudar a rota, mas a promessa continuará intacta. Você vai chegar lá, porque foi Ele que te prometeu. Não foi o homem. E aquele povo está debaixo de uma promessa, mas Deus mudou. Mudou toda a estratégia. Deus é um Deus estrategista. Deus, Ele sabe montar, de fato, a estratégia certa para você. Só espere. Dentro da promessa, há uma dinâmica espiritual que está na condução do Espírito. E Ele mudou aqui, embaixo, levou o povo pelo deserto. Mas quando Deus muda aqui em cima, Ele já tomou uma decisão lá em cima. Aqui embaixo, Ele já tomou uma decisão lá em cima. Está compatível, porque Jesus disse isso. Céu e terra, terra e céu. Está na mesma conexão. E a Bíblia diz que quando Deus, Ele muda a rota do povo, coloca no deserto, Ele mesmo vem e se materializa dentro daquele processo. A Bíblia diz que quando aparecia o dia, a nuvem estava lá. Quando o sol aparecia, a nuvem estava lá, quebrando a força do sol. E o povo estava aqui debaixo, direcionado por Deus, guiado por Deus, sustentado por Deus. Porque era o próprio Deus que estava ali naquela nuvem, segurando, protegendo, guardando o seu povo sobre aquele deserto. Todas as vezes que o sol aparecia, a nuvem estava lá, o próprio Deus. E na virada do dia, quando vinha a noite, aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo. Porque havia uma promessa ali sobre aquele povo. Olha aqui para mim, você está guardado por Deus. Se Deus mudou a estratégia, se Deus mudou a rota, Ele está no comando da sua vida, de dia e de noite e de dia. Você pode estar no deserto, mas o deserto não vai te matar, porque a promessa é maior do que o deserto. A promessa é maior do que a tua luta. A promessa é maior do que a adversidade. Há um Deus cuidando de você no deserto. Entenda as estratégias montadas por Deus para a sua vida. Amém? Deus não é menino. Deus sabe o que está fazendo. Ele está no comando, está no controle. E aquele povo estava debaixo de uma palavra profética de Deus, entrar na terra prometida. Quando Deus mudou a rota, Deus veio e se fez presente de dia e de noite. Olha aqui para mim. Deus está presente na sua vida de dia e de noite. De noite e de dia e de noite e de dia. Vou repetir, de dia e de noite e de dia. Deus estava presente, Deus veio desta forma, a fim do povo caminhar a jornada, não desistir, mas ir em direção à terra prometida. Não pare, Deus está no controle da sua vida. Diga para o seu irmão, não pare. O teu deserto
está guardado por Deus. Diga, o teu deserto está sob o controle de Deus. Fica em paz. Espera nele, porque ele está trabalhando. Ele está trabalhando. E aquele povo direcionado, de dia e de noite, no deserto, de dia e de noite, Deus está presente. Deus não esquece aquele que ele fez promessa. Eu estava pregando numa cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Na volta, meu carro deu um problema. Eu falei, Senhor, esse carro novo deu problema. Eu tinha que estar aqui em Brasília. De repente, se aproximou de mim um caminhoneiro. Você quer ajuda? Eu falei, quero. Ele puxou uma corda, amarrou o carro e levou até um posto mais próximo de Pirapora. E eu fiquei, meu Deus, eu tenho um compromisso em Brasília. E fiquei dentro do carro orando ali. E de repente apareceu um cidadão do meu lado. E falou para mim, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Logo em seguida, encostou um caminhão do meu lado. E Deus falou comigo, disse, levanta e sai daí. E fala para este homem que eu amo. Eu disse para ele, olha, Deus te ama. E ele disse, como que você sabe que Deus me ama? Porque ele me paralisou aqui por tua causa. Aquele homem começou a chorar. Chorar. E disse, eu sei que ele me ama, porque não sei por que eu estou aqui. Eu falei, eu também não sei por que eu estou aqui. No primeiro momento. E aquele homem abriu o porta-luva do carro e tirou um saco de chumbinho de veneno de rato. Ele disse, olha, eu iria me matar. Eu falei, por que você iria se matar? Eu estava vindo. Recebi um telefonema do meu irmão que minha esposa estava me traindo. E o Espírito Santo falou comigo, é mentira. Eu disse para ele, é mentira. Como que você sabe que é mentira? O meu Deus está me dizendo que é mentira. Ele baixou a cabeça e começou a chorar. Eu falei, liga para sua esposa. Ele ligou para ela. Foi uma farsa, uma mentira, era tudo mentira. Não era real, era algo que não tinha nada a ver, uma história totalmente diferente, descabível. E aquele homem ficou aliviado, desviado da casa de Deus. Ele começou a chorar, reconciliou com Jesus. E eu liguei o carro pegou e eu vim-me embora. Sabe por quê? A promessa de Deus não depende de circunstância, depende de você crer, porque Ele trabalha para aquele que nele espera. Espera, confia. Este povo está debaixo de uma promessa e Deus trabalhando de dia e de noite. E um povo que deu trabalho para Deus. Crente é coisa que dá trabalho para Deus. No deserto dando trabalho. Agora escute aqui. Este povo está debaixo de uma promessa. Mas chegou o momento que eles desejaram voltar para o Egito. Começaram a desejar os pepinos, as cebolas, os melões. Começaram a ter saudade do Egito. E vieram a Moisés. Moisés, era melhor nós tivéssemos ficado lá no Egito. Morrêssemos lá no Egito. Tu nos trouxeste para cá porque não tinha sepulcro. Mas Deus, Ele entra em cena.
quando a promessa de Deus está sendo ameaçada. Ele não deixa para depois. Ele entra logo porque Ele é Deus já. 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 E naquele momento em que Moisés consulta a Deus, Deus diz: Moisés, calma aí. Te acalma. Amanhã eu darei a este povo maná. Esse povo vai comer maná amanhã, Moisés. Amanhã pela manhã. Mas, Senhor, como, Senhor? Okay. Como, Senhor? Que o Senhor vai mandar pão a este deserto? Aqui não tem padaria, não tem trigo, não tem padeiro. Como que o Senhor vai mandar pão para esses quase 3 milhões de pessoas nesse deserto? Não, Deus. Mas quando Deus Ele promete, eu vou repetir, não há circunstância que vai paralisar o que Ele vai fazer. Eu venho aqui como profeta lhe dizer, quando Deus promete, não há circunstâncias que vai impedir Ele executar e fazer aquilo que tem que ser feito. Vai chover maná. Deus, vai chover maná, Moisés. Vai chover maná. Mas como, Deus? Vai chover maná. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que o maná é pão do céu. Deus fez chover no dia seguinte maná no deserto. E aquele povo se alimentou. Comeu pão do céu. Durante 40 anos, este povo comeu maná todos os dias, exceto no sábado. Comeram, se alimentaram, porque Deus fez uma promessa. Aleluia! E Deus deseja esta noite que você entenda o processo que você está vivendo. Entenda que no teu deserto haverá milagres. Haverá coisas sobrenaturais que irão acontecer. Porque há uma palavra liberada sobre a tua vida. Este povo comeu durante 40 anos. O maná só cessou quando eles entraram na terra, plantaram, colheram e aí o maná cessou. Porque havia uma palavra liberada de milagres. Levanta a sua mão, diga: eu creio. Diga: esta noite eu tomo posse que o meu deserto não ficará deserto. Digo: meu deserto não ficará deserto. Digo: meu deserto tem uma palavra de provisão. Diga: de provisão. Haverá provisão. Haverá provisão. Deus está trazendo provisão para o teu deserto. Aleluia. Porque Ele realiza o desejo do nosso coração. Este povo recebeu essa dádiva de Deus durante 40 anos. Agora olha aqui para mim. Deus sabe o que faz. Quem de nós consegue comer a mesma coisa 40 anos? Você consegue comer 40 anos a mesma coisa? Você consegue comer ovo todos os dias? Consegue? Seu organismo vai expelir, vai rejeitar. E esse povo comeu 40 anos a mesma coisa. Agora escute o que eu vou lhe dizer. Eu creio. Eles pediram maná. Pediram maná? Não, maná veio de Deus. Mas eles desejaram pepino, desejaram melões, cebola. Quem me diz que o maná poderia ter gosto de pepino, gosto de cebola, gosto de melões? Porque Deus pode fazer isso.
Porque Ele é Deus. A Bíblia diz no Salmo 37 que Ele realiza o desejo do teu coração. Deus pode fazer coisas extraordinárias no teu deserto. E esta noite eu quero profetizar e dizer para você que coisas extraordinárias estão acontecendo na sua vida. Porque tem uma promessa e Ele trabalha. Esse mesmo povo deseja comer carne no deserto. Eles querem comer carne. E começaram a murmurar e dizer: nós sentávamos às margens das panelas lá no deserto. Nós comíamos carne à vontade. E nós aqui nesse deserto. Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou dar codornizes para eles. Mas Deus, de onde virou essas codornas? Não, eu darei a eles codornizes. Por que Deus falou em codornizes? Se poderia ser outro tipo de ave. No deserto não tem codornizes. Existe outra ave que é típica do deserto. Codorna não, codorna é do cerrado. Mas Deus disse: eu quero codornize. Porque quando Deus quer, ninguém pode impedir. Operando Deus, ninguém pode impedir. Operando Deus, ninguém pode impedir. Diga o seu irmão: operando Deus, ninguém pode impedir. Operando Deus, ninguém pode impedir. Quando Deus, Ele quer, Ele faz surgir, Ele traz a existência das coisas que não existem, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Senhor de todas as coisas. E o texto diz que as codornizes vieram para Arraial dos Hebreus. Como elas vieram? Elas vieram baixinho, voando baixinho. Porque havia uma ordem de Deus. Talvez voou pelos arraiais dos Eveus, dos Heteus. Elas vieram exatamente para os arraiais dos Hebreus. Por quê? Porque a bênção ela tem endereço certo. Ela chega na pessoa certa. Esta noite eu quero profetizar na sua vida. Ela está chegando na sua vida hoje. Está chegando. Você é o endereço de Deus. Você é o endereço de Deus essa noite. As bênçãos, elas virão para a tua vida, tua casa, teu casamento, tua empresa. Eu profetizo esta noite que Deus está trazendo coisas novas. E elas vieram dentro de uma ordem de Deus, voando baixinho. Olha para mim aqui. E os hebreus pegavam as codornizes. Olha para mim. Quando a ordem ela é de Deus, não há esforço nenhum. Você não precisa se esforçar demasiadamente. Eles não se esforçaram, só pegavam a codorniz. Porque havia uma ordem. Quando Deus ele age na sua totalidade. Não fica nada solto, pontas soltas. Não. Quando Deus age, Ele age na sua plenitude. E este povo comeu codornizes durante 30 dias no deserto. Porque houve uma palavra de Deus sobre isso. E Deus deu codornizes porque era prato lá do Egito. Era prato lá do palácio. Por isso que Deus trouxe coisa boa para eles degustarem lá no deserto. Porque coisa de Deus é coisa boa. Amém? Coisa de Deus é real. Coisa de Deus é o melhor. É o melhor. Eu profetizo nesta noite, em nome de Jesus, está chegando o melhor na sua vida. Porque Deus trabalha para aquele que nele espera. Quantos acreditam nisso? Levanta a sua mão. Diga: eu creio que no meu deserto Deus está fazendo chover bênçãos. Diga bênçãos. Diga bênçãos. Sem medidas. Diga sem medidas. Bem forte, sem medidas. Porque o meu Deus, Ele trabalha. Diga: Ele trabalha. Diga bem forte: Ele trabalha. Você crê nisso nessa noite? Que Ele está trabalhando para aquele que nele espera. Aleluia, aleluia. Ele é tão poderoso em fazer coisas extraordinárias.
Ele é tão extraordinário, porque não tem como se explicar o que Deus faz. O que ele fez no deserto não tem explicação. Maná, 40 anos, 30 dias, codornizes, alimentando quase 3 milhões de pessoas. Esse é o seu Deus que trabalha. Esse é o seu Deus que trabalha. Esse é o seu Deus que trabalha, que está trazendo a provisão para a sua vida aqui hoje. A provisão está chegando. A provisão está chegando. E Ele, como um Deus que trabalha de forma diferente para aqueles que nele esperam. O próprio Jesus encarnado, o próprio Deus encarnado, teve necessidade da provisão. Jesus foi abordado para pagar imposto. Ele tinha que pagar imposto. Ele não tinha dinheiro para pagar o imposto. Mas Ele é um Deus que opera da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. E Jesus chamou Pedro. Pedro, vem cá. Pedro, vai pegar um peixe. Eu não sei qual foi, em que momento esse peixe engoliu esta moeda. Mas ele engoliu. Dentro do ato da soberania de Deus. Já havia algo determinado por Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus é Deus que opera dentro do campo da sua magnitude e da sua plenitude. E Jesus mandou Pedro, vai. E Pedro pegou o anzol e foi pescar lá no mar da Galileia. O peixe. Ele não pescou vários peixes. Ele pescou o peixe. E aquele peixe é que tinha na garganta a moeda para suprir, para pagar os impostos. Eu quero profetizar aqui na sua vida, em nome de Jesus. Deus está trabalhando em teu favor. Hoje é a noite de você pescar o peixe já determinado por Deus, que vai suprir as tuas necessidades, vai suprir todas as tuas necessidades, porque Ele é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Levanta a sua mão assim, diga: eu creio, diga: eu creio, diga: o meu Deus trabalha. Diga: o meu Deus trabalha. Diga para o seu irmão: Deus está trabalhando por você. Diga para ele: Deus está trabalhando por você. Ele está trabalhando. Arabassuri andalabahai. Iriandalei massuri amalaga cantaramahas. Aleluia. Deus está dizendo para você: Ele está trabalhando em teu favor. Não te perturbas, porque Ele é o Senhor teu Deus. Está chegando o suprimento. Está chegando a resposta daquela oração. Eu te digo aqui hoje: homem, eu sou contigo. Eu te chamei, tu sabes. Assim como eu fui com Elias, eu sou contigo. Abre a tua boca e fala o que eu tenho colocado nos teus lábios, porque eu te chamei, e é grande, grande, é grande, é grande a obra que ainda eu tenho contigo nesta terra, e aquela causa que tu colocaste nas minhas mãos, eis aí a resposta, e tu saberás que eu sou o teu Deus. Eu falei contigo esta noite, eis aí o suprimento, diz o Senhor dos Exércitos. Levanta sua mão assim. Levanta para adorar a Deus. Eu não vim aqui como pregador, estou aqui como profeta. Nem preguei. Diante de Deus, como profeta, eu senti no meu espírito que Deus está agindo aqui nesta noite, liberando vitória no teu deserto. Hoje pode ser o ponto final do teu deserto. O Espírito de Deus está aqui. Você, homem que está de terno, gravata, que está, levanta você, se levanta aí, te coloca de pé. Em nome de Jesus, se coloque de pé. É você mesmo, olhou para trás. Não, outro, lá atrás. Isso, levanta a mão assim. O Deus de Israel. Eu posso descer lá, pastor, rapidinho? Posso descer? Eu sou profeta, quem me conhece sabe. Escute o que eu vou lhe dizer aqui. Em nome de Jesus.
O Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Adonai, o Deus que está aqui neste lugar. O teu deserto hoje vai mudar a história. Deus vai mudar o cenário do teu deserto. Hoje, em nome de Jesus, o Deus de Israel Todo-Poderoso. Eu estou entrando naquela causa. Tu não serás envergonhado. Manda salabacanta lamarras. Eu te fiz uma promessa de mudar a tua vida financeira. Eu vou mudar. Chegue. Diz o Senhor: vou colocar um homem no teu caminho, que será como ponte, para que tu chegue aonde eu quero que tu chegue. Diz o Senhor dos Exércitos. Levanta a sua mão, diga: eu creio. Diga: eu creio. Eu creio. Deus está mudando o meu cenário aqui. Deus está mudando o teu cenário aqui neste lugar. Isso é só para quem crê. Diga: eu creio. Diga: o meu Deus vai usar todos os recursos necessários para mudar o meu deserto. Diga: ele vai usar todos os meios dentro do ato da sua soberania para trazer a existência de tudo que eu preciso. Porque sobre mim há uma promessa. Sobre ti há uma promessa. Levanta a sua mão. Pelo Espírito Santo de Deus, sobre ti há uma promessa. Eu vou mudar o cenário. Eu vou mudar a cadeira. Vou fazer um movimento. E vou te colocar em um lugar de honra e de destaque. E não será municipal. Xarabacá no primeiro plano. Será um plano que eu vou colocar para que tu saiba que eu sou Deus. Eu abro uma porta para ti, diz o Senhor. É uma porta. Grava isto no teu coração. Eu estou colocando um homem diante de ti. E tu vai passar por esta porta. E tu vai assumir esta cadeira, diz o Senhor dos Exércitos. É algo meu, diz o Senhor para ti. Sou eu que estou fazendo, não é o homem, sou eu. Sou eu que estou fazendo. Não é articulação humana, é porque eu tenho algo maior contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Todos estão vendo o que eu disse aqui. Todos estão vendo que Deus me usou aqui. Vai se cumprir, porque Ele é fiel e a sua palavra é digna de toda aceitação. Diga para o seu irmão: você não vai morrer no deserto. Fale para ele: você não vai morrer no deserto, porque você tem um Deus que está em movimento. Diga para ele: você não vai morrer no deserto, porque você tem um Deus que está, trabalhando. Trabalhando. Deus precisa trabalhar? Deus precisa trabalhar? E por que Ele trabalha? Para provar para você que Ele é um Deus que está em movimento. Para um povo zeloso de boas obras, que é você. O céu está em movimento em teu favor. Talvez você está dizendo: está tudo parado. Não está parado. O teu Deus está em movimento, pelejando por você. Aleluia, 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 aleluia. Você está no deserto, mas não está morto. Você tem uma promessa. O que segura você é a promessa. E Deus falou para Israel assim: olha, virão contra ti por um caminho, mas por 7 caminhos ele fugirá diante de ti.
É assim que Deus faz. O diabo vai querer tirar gostinho do teu deserto? Você está debaixo de uma proteção. Pode vir, porque há um Deus que está aqui me guardando. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Fica em paz. Fica em paz, porque você está protegido pelo poderoso. Pode o inferno inteiro se levantar, mas não vai prevalecer. Pode fazer macumba, feitiçaria, bruxaria, colocar seu nome na boca de um sapo, pode articular, fazer o que quiser. A promessa é maior do que o mal. É maior do que o mal. O projeto de Deus na sua vida é maior. E essa noite, eu vim lhe dizer, você tem um Deus que trabalha. Aleluia, aleluia, aleluia. Você tem um Deus que trabalha. E até hoje Ele continua trabalhando. Aleluia. O Deus que fez prodígio, que fez maravilha no deserto, Ele continua fazendo. Ele continua fazendo. Eu estava com 2 meses de aluguel atrasado lá da igreja. Um tempo atrás. Eu disse, Deus, e agora? O que eu vou fazer? E fui orar. E o Espírito falou comigo e disse assim, homem, eu sou contigo. Está chegando na tua porta. Falei, meu Deus do céu. E eu levantei, o irmão chegou na porta. Pastor, eu estava em casa, Deus me incomodou, foi eu trazer X para o senhor. E era exatamente o dia dos 2 aluguéis. Porque Deus está em movimento. Deus está em movimento! Ele está articulando a coisa certa. Não se precipite, não vai ao extremo. Espera! Porque Ele não erra, Ele não falha. Ele não nega, Ele está trabalhando em teu favor. E o tempo certo chega, o kairos de Deus chega aqui. Te coloca de pés, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Você vai se alimentar essa noite de algo aqui. Você que perdeu a sua característica. Você não crê mais. Quantos anos que Deus te prometeu? Você espera isso. Está esperando. E até agora não chegou. Será que Deus me esqueceu? Será que Deus virou as costas para mim? Tudo que Deus falou lá atrás e não se cumpre hoje. Talvez você está assim. Mas hoje Deus começa a fazer algo novo na sua vida. Ele vai montar toda a estratégia, vai colocar as pessoas certas no seu caminho. Aleluia. Mas a promessa não vai morrer. A promessa não vai morrer. A promessa não vai morrer. Ei, Oséias, a promessa está de pé. Oséias, Deus continua falando contigo. Deus continua dizendo, a promessa está de pé. Ele é o Deus que articula as nossas vitórias. Aleluia! Aleluia! Aleluia, você crê nisso? Diga aí, eu creio. Eu vou começar a ministrar agora curas. Jesus vai curar várias pessoas aqui. Jesus vai curar várias pessoas aqui agora. Onde eu tenho passado, várias pessoas são curadas. Aleluia! Espírito Santo de Deus. Espírito eterno. Espírito Santo. Pastor, eu já estou finalizando. Escute aqui. Mas eu tenho algo de Deus aqui que eu não posso deixar. Vem no meu espírito aqui agora. No meu ouvido aqui. Deus é Deus que não falha, que não erra. Ele não falha e não erra. Ele não nega bem algum aquele que ama. Outra vez, diga outra vez. Olhe para frente, não volta atrás. Porque hoje Deus está trazendo nova vida para a sua vida. Diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! 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 Em nome de Jesus. Deus mandou eu falar com um homem, eu tive que falar com ele. Ele sabe o que eu disse. Este homem entrou aqui, ele sabe o que eu disse. E Deus tem um plano na vida dele. O diabo devastou a vida dele.
Mas hoje Deus está dizendo para ti, outra vez, eu vou recondicionar, eu vou restaurar, eu vou te dar uma nova vida. Remassori adelemanabassori canta lamarras. Eremalabassori cantariema nahalabasai. Erimassori andalemi andalahacharabahais. Espírito Santo, eu estou finalizando. Diga para o seu irmão, o Deus que eu sirvo é o Deus que trabalha. Diga, o teu Deus é o Deus que trabalha. Diga, Ele está trabalhando nos bastidores. Diga, nos bastidores há uma articulação. Diga, Deus é articulador. Deus está articulando. Diga para Ele forte, profetize. Deus está articulando no teu deserto uma mesa. Diga, uma mesa perante os teus inimigos. Ouça-me. Você sabia que você tem inimigos no deserto? Tem. Mas esses inimigos irão ver uma mesa preparada, você degustando do bom e do melhor, porque você tem um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Eremanabassore canta lamarras. Eremianda lamarras. Pastor, vem cá, em nome de Jesus. Há uma unção de Deus aqui sobre este lugar. Assim como eu ouvi a voz de Deus falando para aquele homem, o meu espírito, eu recebi uma palavra para ti. O Deus de Israel te fez uma promessa. E o Espírito Santo fala comigo. Eu não sei o que se passou com a sua vida. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que houve. Mas Deus me diz que a glória da segunda casa será melhor, superior do que a segunda. E Ele diz para ti esta noite que Ele tem te dado sabedoria no Espírito, para que tu entenda as Escrituras. E Deus me diz que Ele vai fazer você entender o céu por dentro e não por fora. Porque é necessário Ele te revestir de graça. Porque a medida que Ele te deu a graça, a outra medida de contensidade para te paralisar, te neutralizar na jornada. Mas Ele diz assim para ti: olha para Ele, porque Ele vai te prosperar. O teu deserto Ele vai florescer. Deus vai te prosperar. Deus já colocou no coração de um homem para te ajudar. E Ele vai te ajudar a dar velocidade no teu ministério. Esquece aquele vento que tu passaste. Esquece. Já está colocado no esquecimento, no mar do esquecimento. Olha agora para frente, porque a partir de hoje, diz o Senhor, tudo será novo. Não diga não para aquilo que está sendo colocado nas tuas mãos. Não rejeita aquilo que está vindo para as tuas mãos. Porque é de mim, diz o Senhor. Levanta sua mão, já estou fechando. Espírito Santo, eu sei que tu estás aqui. Senhor, há pessoas enfermas aqui. Que elas sejam curadas agora.
Eu repreendo em nome de Jesus espírito de enfermidade, de doenças. Não resista agora o poder do Espírito, a autoridade espiritual. Eu declaro agora em nome de Jesus, no nome de Jesus, seja curado agora. Seja curado agora. Em nome de Jesus, seja curado. Seja curado agora. A senhora de óculos aqui, faça favor aqui, senhora. Vem cá, pastor, receber de Deus, recebe de Deus. Vem cá. Minha irmã, aqui, mais uma irmã, por favor, que me ajude aqui. Vem aqui, minha irmã. Fique bem aqui, eu já estou entregando, pastor. Já estou finalizando. Coloca a mão. Coloca a mão nessa região dela, bem isso, bem. Senhor Deus, no nome de Jesus, que ela seja curada agora. Toca na estrutura dela agora. O estômago dela agora. Eu repreendo esse mal do teu corpo. Jesus está te curando. Eu declaro em nome de Jesus, seja curada. Toca nela, Espírito Santo, e que ela seja curada agora. Todo espírito de enfermidade que está neste corpo, que está no estômago dela, está agora no útero, eu te ordeno em nome de Jesus. Sai! Em nome de Jesus, amém? Diga aí, eu creio que esta noite o meu Deus está pelejando, está lutando. Diga, está lutando. Diga, Ele está trabalhando em meu favor. Deus abençoe. Obrigado, pastor.